próprios, nós adultos, da geração dos educadores, dos terapeutas, nós próprios já vivemos uma constatação que quando a gente se desconecta das nossas redes, tá, quando a gente desliga o nosso celular, tá, a gente passa por uma sensação de estranheza ou de desamparo. Tá? Então são fatos curiosos aí, uma introdução. E as redes, tá? Atualmente a internet portátil, a internet via celular, tá? Então a internet está em todos os lugares, por isso que se usa o termo redes de conexão ubíqua, tá? Então ubíqua é presente em todos os lugares, né? Mas é incrível que pessoas pensam, essa é uma compulsão de crianças de classe média ou de crianças de classe alta, tá? E as pessoas desconhecem, então eu trouxe até uma imagem engraçada para descontrair. Isso é no interior de Minas. Bom, agora existe, gente, um belo documentário naquela série Doc TV da TV Cultura, foge o nome exatamente, mas é um documentário sobre as lan houses da favela de Heliópolis, em São Paulo. Então existem dentro da comunidade de Heliópolis 33 lan houses, fora sim os moradores da comunidade que têm computador ou Playstation ou outros tipos de videogame em casa. Tá? Então esse não é um problema só de crianças de classe alta. Uma característica já apontada por vários estudiosos das mídias, desde da geração que falava da televisão como babá eletrônica, tá? Já se referiam à mídia, tá? Como possuindo um poder hipnótico. Isso desde a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer já se referiam a essa questão assim, da correlação da cultura de massa e desse poder hipnótico, tá? Esse poder de alienação, tá? E participando já da educação infantil, tá? A questão da babá eletrônica. Messier Claude Lichtenstein, ele foi um médico no Hospital Marmottan, em Paris, eu tive o prazer de estagiar, e ele foi um grande estudioso da relação, tá, nas toxicodependências. Ele definia as dependências falando de uma tríade, tá, de substância, usuário e meio. Então ele entendia a fenomenologia das dependências, tá, dentro dessa tríade, então, substância, usuário e meio. E os sucessores de Lichtenstein, atualmente lá no Serviço de Marmottan, o servidor dele levou adiante o serviço, se chama Marc Valère. Ele se dedicou agora ao estudo das dependências sem droga, entre as quais pode-se incluir aí a dependência de internet e videogames. E ele tem um termo interessante, ele fala do efeito cacahuete. Cacahuete em francês é amendoim. Então aquele efeito, amendoim. Então aquele efeito, não consigo comer um só. Então amendoim a gente não consegue comer um só. E o que desencadeia então um afeto ansioso? Tá? Que objeto, né, me leva a não poder parar? Tá? Isso criando uma questão de uso ou dependência. Bom, e uma questão que atualmente se aponta em relação às novas tecnologias é que, assim, por exemplo, a questão das lan houses. Muitos jovens que frequentam lan houses vão conhecer droga aí nesse espaço de jogo, ou muitos jovens, para lidar com a excitação das máquinas, se drogam, tá, para ter uma experiência cada vez mais inédita de sensação corporal, tá? Uma sensação de aceleração, para que eles se voltam então para um uso de substância para dar conta dessa intensidade. Bom, essa primeira ilustração, gente, não sei se vocês conhecem, então aqui é um jovem jogando aquele joguinho novo que é o Kinetics. O Kinetics é um jogo sem controle remoto, tá? Acho que
muitos já devem ter filhos que jogam, conhecer, né? Então, Kinetics tem alguns eletrodos, uns sensores, uns sensores no corpo, tá? Então, o corpo, ele tá envolvido no jogo, tá? E a questão já tem comentadores da cybercultura falando assim, que a indústria dos games, ela já está atenta para os aspectos da corporeidade, inclusive se apropriando do corpo da criança e do adolescente e pensando em escapar de processos por obesidade ocasionada pelo sedentarismo do jovem. Tá? Então, por isso eles criaram esses jogos em que o adolescente dança, luta, ou foge, ou usa a arma em primeira pessoa. Tá? Bom, e a questão é, o que tem me interessado, né, na clínica é assim, usando os conceitos de Winnicott, de criatividade humana. Então, de que forma, tá, o jogo, tá, o videogame, a internet podem ser usados como forma de criação, tá, na corporeidade do jovem. Eu vou trazer outra imagem aqui, uma imagem meio estarrecedora. Isso aqui é de uma das salas do jogo GTA. O GTA é um jogo bastante violento, vários já devem ter ouvido falar, né? Então, nesse jogo, algumas tarefas. A tarefa principal da GTA é Grand Theft Auto, quer dizer, é o grande furto de carro. A principal tarefa do GTA é roubar carro, tá? E os jovens ganham pontos. Então, se você atropela uma velhinha, você ganha pontos. Se você atropela um grupo de monges budistas, você ganha muitos pontos. Esse jogo, gente, é extremamente popular. Houve uma tentativa de proibir esse jogo no Brasil, mas foi em vão. Foi em vão, porque ele é bastante popular. Qualquer vendedor pirata você encontra, você baixa na internet, tá? E existem salas, assim, à medida que os próprios usuários modificam os videogames, eles criam salas horríveis. Então tem sala de estupro, tem sala de tortura, então vocês estão vendo aí uma sala de tortura. Tá? Então vejam como é que fica a questão da ética. Tá? Que assim, existe um autor que é totalmente a favor do videogame, ele fala que o videogame ele nos proporciona uma aeróbica mental. O termo dele é aeróbica mental. Esse autor se chama Steven Johnson. E ele fala assim, que independentemente do conteúdo do jogo, tá? Então, ou seja, ele desconsidera totalmente a ética das imagens mostradas, ele acha que todo jogo torna a criança mais inteligente. Tá? Steven Johnson, esse é um cara muito complicado. Bom, e essa então não é um ponto de vista meu. Então eu vou também falando de Winnicott, das relações objetais, eu quero falar então da questão do corpo, que é apontada pelos cyberfilósofos, tá? Os filósofos do virtual. Os filósofos, gente, se inspiram em toda uma cultura, tá? Cinematográfica e literária, que é a cultura ciborgue, tá? Então existe uma geração cyberpunk, tá? Que fala de um corpo androide. Acho que todo mundo viu o filme Blade Runner, né? Então assim, aquele tipo de romance em que se interage com uma máquina humanizada e que assim, o corpo geneticamente determinado já não conta. Então é um corpo criado numa relação etérea. Então, esse movimento já está falando o quê? De uma descorporificação favorável. Essa é uma ótica dessa filosofia, desses literatos, inclusive, eles se denominam cyberpunks. Tá? E muitos filósofos são contra esse alinhamento ao corpo. Tá? Então, eu trouxe aqui, eu acho que nem todo mundo vai lembrar, porque algumas pessoas são jovens. Vocês não vão lembrar do Steve Austin, o Homem Biônico, tá? Eu não lembro, não é do meu tempo.